Olá pessoal, eu sou a professora Núbia e convido você para mais uma aula de geografia. A nossa aula de geografia hoje é sobre a transformação do espaço geográfico. Primeira coisa, né, o que é o espaço geográfico? O espaço geográfico, gente, é todo o espaço que nos cerca. Tudo aquilo que está à nossa volta faz parte do espaço geográfico. Então, por exemplo, a sala de aula, a sua casa, o seu templo religioso, o seu local de trabalho, tudo isso faz parte do espaço geográfico. Se você sai na rua, né? Se você está na rua, a rua é um espaço geográfico. O espaço geográfico, gente, ele está em constante transformação. Então, ele não é algo estático, né? O espaço geográfico, ele é dinâmico. Ele passa por transformações a todo o momento, né? Essas transformações, elas se dão através do trabalho humano. Então, por exemplo, o espaço geográfico, ele passou, né, ele começou a sofrer transformações a partir do momento que o homem começa a dominar, né, a prática da agricultura e pecuária. Porque até então ele era apenas mais um elemento dentro do espaço geográfico. Ele vivia daquilo que a natureza tinha para oferecer. Então ele era apenas mais um elemento dentro da natureza, e essa natureza nada mais era do que o espaço geográfico. A partir do momento que ele começa a trabalhar nesse espaço geográfico, ele começa a transformar esse espaço, ele começa a modificar esse espaço. Então, com a prática da agricultura e pecuária, que foi a primeira forma de trabalho do homem, né? Nesse trabalho, ele começou a transformar esse espaço. O espaço geográfico, gente, ele é formado tanto por elementos naturais, né, que são os elementos da própria natureza, a fauna, a flora, né, os rios, o solo, como também por elementos artificiais, elementos que foram criados pelo homem. Então, por exemplo, nós não podemos esquecer, se você olha uma lavoura de soja, né, ou se você vê uma lavoura de cana, né, e aquilo ali foi fruto do trabalho do homem, aquele elemento é artificial. Então, tudo aquilo que foi criado pelo homem faz parte dos elementos artificiais. E aqueles elementos que foram criados pela própria natureza, nós falamos que são o quê? Elementos naturais. O conjunto desses dois, né, dos elementos naturais e artificiais, formam um espaço geográfico. E esse espaço vem passando, né, por diferentes transformações, desde o momento que o homem deixa de ser nômade e torna-se sedentário. Após, né, a dominação da prática da agricultura e da pecuária, o homem começa o quê? A dominar a indústria, né? É quando surge a chamada Revolução Industrial. Então, após, né, a ocupação do campo, após a dominação, né, da prática da agricultura e da pecuária, o homem, ele continua o quê? A buscar conhecimento, a inovar, né, a buscar novos mecanismos para melhorar a sua qualidade de vida. É quando ele desenvolve o trabalho industrial, quando ele cria a máquina que vai substituir parte da mão de obra humana. E a partir desse momento, esse espaço geográfico transforma ainda mais, né? Surgem os grandes centros, as grandes cidades, né? O processo de urbanização se intensifica, então as cidades crescem em extensão e em número de habitantes. E essa transformação, ela veio de forma rápida, porém, ela não atendeu a todas as necessidades igualmente da população. Então, algumas pessoas passaram a ter o quê? Uma qualidade de vida melhor e outras não. Então, as cidades, elas não obtiveram uma infraestrutura igualitária, principalmente nos países subdesenvolvidos, né? O processo de urbanização nos países subdesenvolvidos aconteceu de forma muito rápida. E como foi muito rápido, não foi possível o governo investir em infraestrutura necessária para receber essa população, né, que migrou do campo para as cidades.
em busca de quê? De uma condição de vida melhor, de um trabalho melhor. E essa falta de infraestrutura gera problemas não só de ordem urbana, né, mas também de ordem econômica, né, de ordem social, problemas de ordem ambiental, né? Então, tudo isso veio com a transformação do espaço geográfico. Por mais que esse espaço tenha transformado para atender às necessidades do homem, para melhorar a qualidade de vida do homem, muitas pessoas não foram atendidas, né, em suas necessidades. E com isso, surgem problemas, né, de ordem ambiental, e esses problemas vêm ocasionando desastres ambientais sem precedentes na história do homem. Então, vários problemas, né, ambientais surgem em decorrência do quê? Da transformação desse espaço geográfico. Que problemas ambientais que nós podemos citar? Por exemplo, o aquecimento global, o aumento, né, da temperatura do planeta, que é o chamado efeito estufa, o surgimento das ilhas de calor, as queimadas, né, os desmatamentos, os deslizamentos de encostas, a poluição da água. Então, tudo isso são problemas que surgem devido à transformação desse espaço geográfico. O aquecimento global, vocês sabem que ele se deve a quê? Ao aumento, né, da emissão de gases poluentes, principalmente do dióxido de carbono, né? E esses elementos, né, esses produtos químicos lançados na atmosfera, vêm o quê? Destruindo a camada de ozônio e aumentando assim a temperatura no planeta. Um outro fator é o efeito estufa, né? Existe o efeito estufa natural, necessário para a vida do homem, mas o efeito estufa, né, gerado pela ação humana e que se torna um problema ambiental, é o efeito estufa provocado pelo quê? Pela emissão de poluentes que ficam retidos na camada da atmosfera, não permite que o calor dissipe, né? O calor fica retido na atmosfera, juntamente com essas partículas de poluentes, e esses poluentes eles vão aumentar o quê? Problemas relacionados à respiração da população, vai aumentar a temperatura nos grandes centros, né? Ocasionando o quê? As ilhas de calor. Então, nos grandes centros, o centro das grandes cidades, a temperatura é muito mais alta comparada às áreas periféricas. Isso é um fenômeno chamado ilhas de calor, né? Outro problema, né, decorrente da transformação do espaço geográfico é os deslizamentos de encostas. Por quê? Porque ocorre o desmatamento. Não tem onde a população construir as suas casas, fixar a moradia. Eles vão para onde? Para as encostas dos morros, né? E ali ocorre o desmatamento, onde eles vão construir as suas casas. Nas primeiras chuvas que vêm, desliza tudo, né? Porque não há cobertura vegetal para proteger o solo. Um outro problema é a poluição das águas, poluição dos mananciais. Não é que a água no mundo vai acabar, gente. A água vai ficar imprópria para o consumo. Por quê? Porque o homem está poluindo esses mananciais. Poluindo de que forma? Poluindo, jogando esgoto dentro dos rios, poluindo o solo quando a água da chuva vem, infiltra já poluída. Essa poluição se dá através, por exemplo, do uso de agrotóxico nas lavouras, né? Um outro problema, né, ambiental seríssimo são as queimadas, né? Os noticiários de televisão estão informando constantemente, por exemplo, o Pantanal está em chamas, né, nessa época agora, no mês de agosto, e nós ainda temos aí um longo período de estiagem. Então, as chuvas estão se tornando cada vez mais escassas, né? Secas mais prolongadas. Então, tudo
tudo isso são fatores, né, são acontecimentos relacionados o quê? À ação humana para transformação desse espaço geográfico. E por que o homem quer transformar o espaço geográfico? Porque ele quer melhorar a sua qualidade de vida, mas ele esquece o que? Das gerações futuras, né? Nós precisamos de um desenvolvimento sustentável. O homem precisa transformar esse espaço geográfico pensando nas sociedades futuras, né? Isso é uma questão de sustentabilidade, tá? Hoje em dia fala-se muito em empatia, né? Mas as pessoas acham que empatia é só você pensar no outro em períodos de pandemia. E não é. A empatia é você também pensar nas gerações futuras, né? Nos que vão vir ainda, nas crianças, né? Que ainda estão por vir. E como que será o planeta daqui a alguns anos? Será possível vida num planeta como nós, da forma como nós estamos agindo, né? Esse consumismo que gera ainda mais lixo, né? Mais acúmulo de lixo. Então fica aí uma reflexão para vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula. Dê o seu like aí, clica aí, curte a nossa aula. Na próxima semana eu estarei aqui. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau, tchau.